E aí, pessoal, tudo jóia? Vamos continuar nossa conversa sobre cargas desequilibradas em circuitos trifásicos, dentro ainda do capítulo 2, para a gente encerrar esse capítulo, beleza? Conforme foi falado no final do vídeo passado, com esse vídeo de hoje a gente encerra a conversa sobre as cargas desequilibradas, porque nós vamos falar dessa terceira carga conectada em estrela, recebendo somente 3 condutores da fonte. Vamos embora? Bom, passando aqui pelo trecho do que já foi falado no vídeo anterior, onde nós trabalhamos com a carga em delta desequilibrada, vimos a forma de calcular todas essas correntes. Também já conversamos quando a carga está em estrela e recebe 4 condutores no vídeo passado. Na carga estrela, quando não recebe aquele quarto condutor, está desequilibrada e conectada a 3 fios, a nossa fonte, não há a transferência do potencial do ponto neutro da fonte para o neutro da carga. Aproveito mais uma vez aqui um slide que foi usado para o procedimento de uma carga estrela equilibrada, para a gente comprovar de novo que não tem grandes diferenças no procedimento. Aqui sim a gente vai ter algumas modificações que, sem inventar muita moda, a gente vai conseguir passar para vocês. Bom, primeiro, nunca muda nosso procedimento, é necessário que sejam identificadas as tensões que efetivamente estão sobre os terminais de cada impedância para a gente poder usar a lei de Ohm. Aí vem um problema, porque a ausência do quarto condutor faz com que os nêutrons, o neutro da fonte seja diferente daquele N minúsculo que está na carga, fazendo com que a gente não conheça onde é que estão essas tensões de fase. Aqui a gente não tem a garantia que aquele ponto comum da carga, esse N minúsculo, está no mesmo potencial do neutro da fonte. Sem essa garantia, não podemos utilizar diretamente a lei de Ohm para calcular as 3 correntes de fase. Entenderam? A gente não pode usar a lei de Ohm porque a gente não conhece as tensões VAN, VBN e VCN, e elas não são conhecidas pelo fato de não sabermos onde é que está esse ponto neutro. Para aplicarmos a lei de Ohm sobre cada uma das impedâncias, para chegarmos nas correntes de fase, simplesmente pelo fato da carga estar em estrela, desequilibrada e somente a 3 fios, as equações continuam sendo exatamente as mesmas e as correntes de linha continuam sendo iguais às correntes de fase. O problema é que nós não conhecemos as tensões de fase para aplicar na lei de Ohm. E aí, como é que a gente faz? Bom, uma possibilidade que alguns já devem ter enxergado é a utilização daqueles métodos tradicionais de solução de circuito que a gente já conhece. Para isso eu vou mostrar aqui um desenvolvimento utilizando o método das malhas, mas já deixo aberto aí para vocês escolherem qualquer outro método, por exemplo, o nodal, que claramente é uma opção que vocês podem utilizar. Para usar o método das malhas, eu vou isolar só a parte que nos interessa, que é a parte da carga desequilibrada, para equacionarmos essas 3 malhas que estão indicadas aí. Na primeira, temos a equação EAB menos VAN mais VBN percorrendo essa malha fechada, esse caminho fechado aí num sentido anti-horário, né, com EAB positivo, VAN negativo e VBN também positivo. Na segunda malha, a mesma ideia, e na terceira, a mesma coisa. E temos aí, então, ainda não resolvido o nosso problema, mas a gente pode usar o que a gente tem indicado aí no circuito, que é
para cada uma das tensões de fase, usar a lei de Ohm, conhecendo impedância e corrente, a gente pode trazer para substituir essas tensões de fase por esse equacionamento da lei de Ohm. E assim, fazendo essa simples substituição, como o objetivo do nosso problema era calcular as correntes, normalmente é esse o objetivo dos problemas que a gente tem, chegamos num sistema de 3 equações e 3 incógnitas, porque normalmente a gente conhece todas as tensões de linha, que estão do lado esquerdo da igualdade, e também conhecemos todas as impedâncias da carga trifásica, sobrando só as 3 correntes, IAN, BN e CN como incógnita. Um sistema de 3 equações e 3 incógnitas fica tranquilo para a gente resolver. A solução apresentada, e aí eu estou tirando a figurinha e essas equações todas do Boylestad, lá é apresentada essa solução com essas 3 fórmulas para essas correntes IAN, BN e CN, as 3 correntes de linha, que são iguais às correntes de fase, levando em conta todas as impedâncias e também as tensões de linha do circuito. Precisando, a gente pode consultar lá a qualquer momento, ok? Uma segunda forma da gente resolver esse caso é utilizando a lei de Kirchhoff para as correntes naquele ponto Nzinho da carga. A soma das correntes que chegam lá, IA e B e C, é igual à soma das correntes que saem do nó. E nesse caso, como não sai corrente nenhuma, tem que ser igual a zero. Partindo dessa equação, vamos substituir as correntes pela aplicação da lei de Ohm sobre cada impedância. Apesar de não conhecermos ainda as tensões de fase, fazermos essa substituição, a gente chega nessa equação de cada tensão de fase dividido pela impedância e a soma delas igual a zero. Fazendo isso, não resolveu, porque a gente tem uma única equação e 3 incógnitas, né? Está na mesma situação que a gente encontrou na aplicação do método das malhas anteriormente. Vamos dar uma olhada nesse diagrama fasorial de tensões para ver se a gente consegue sair do lugar. Como a fonte está numa situação de equilíbrio, aquelas relações definidas lá no capítulo 1 continuam valendo aqui. E considerando a sequência de fases direta, esse é o diagrama fasorial para as tensões de fase na fonte, a N, a BN e a CN, e também as 3 tensões de linha. Com o desequilíbrio das impedâncias da carga, o ponto Nzinho, que não vamos nem chamar mais de neutro da carga, vamos começar a chamar de ponto comum para não confundirmos mais com o neutro da fonte, esse Nzinho não aparece mais no centro geométrico desse triângulo, onde está o N maiúsculo, que é o centro pelo fato da fonte estar em equilíbrio, mas pode estar em qualquer lugar dentro desse triângulo aí. Será que ele está aqui? Aqui? Ou aqui? Tem aqui também? Ou aqui? Aqui? Bom, não sei. A gente precisa encontrar e só uma análise completa desse circuito vai nos permitir responder onde é que está esse ponto neutro. Temos então, tirando esse pedacinho do nosso diagrama fasorial que está ali do lado, somente com a tensão a N da fonte e o novo ponto comum, um Nzinho qualquer indicado ali, que é o ponto comum da carga desequilibrada. Aqui a gente pode acrescentar ainda as tensões N para N, que representa a tensão de deslocamento do neutro para o ponto comum da carga desequilibrada, e também a tensão entre a fase A e o ponto comum, que como não temos nenhuma impedância significativa nos condutores de linha, esse ponto A maiúsculo está no mesmo potencial do A minúsculo da carga, e dessa forma, essa é a própria tensão de fase sobre a impedância Z1 que nós estamos procurando. Desse triângulo, a lei de Kirchhoff para as tensões nos permite concluir que a tensão da fonte N é igual à soma das tensões do deslocamento do neutro com a de fase na carga. Trazendo só essa última descoberta para a continuação daquele desenvolvimento anterior, eu aproveito para trazer uma extrapolação da análise feita para a fase A, também colocando os resultados
caso repetíssemos a mesma análise para as fases B e C. Esses resultados vão contribuir no sentido de reduzir os termos desconhecidos na equação anterior. Como? Se levarmos o VAN lá para cima, depois o VBN e também o VCN, teremos agora a equação com as tensões de fase do gerador, que está em estrela, e a tensão de deslocamento do neutro. Essas são conhecidas as tensões da fonte e também são conhecidas as impedâncias da nossa carga. Nos resta somente como incógnita a tensão do deslocamento do neutro, o VNN, que pode ser isolada, nos permitindo chegar nessa equação, agora a equação final. Derivada, então, a tensão de deslocamento do neutro é resultante de uma combinação de tensões fase neutro do gerador em estrela com as impedâncias da carga. Agora, como esse deslocamento do neutro está conhecido, a gente só precisa observar o caminho que foi percorrido nesse desenvolvimento aqui desse slide e vamos poder perceber que o início de tudo foi a aplicação da lei de Ohm sobre as impedâncias para calcular essas correntes IA, IB e IC. Assim, agora com o deslocamento do neutro conhecido, a gente pode calcular a verdadeira tensão de fase em cada impedância, que divididas pelas respectivas impedâncias vão resultar nas correntes de linha tão desejadas nesse problema. Então a gente fica com as três correntes de linha, IA, IB e IC, indicadas nesse slide, sendo calculadas através da tensão de fase dividida por cada impedância. E essa tensão de fase pode ser encontrada utilizando tensão fase neutro do gerador subtraída do deslocamento de neutro, calculada através do procedimento dos slides anteriores. Sendo que o problema lembrando que o problema é cálculo das correntes a partir dessas condições passadas no enunciado, que geralmente vem as tensões, ou de fase no gerador, ou tensões de linha, e as impedâncias desequilibradas, a gente precisa calcular a corrente. Está aí essa segunda possibilidade da gente usar. Então, o método das malhas é uma primeira, deslocamento do neutro, a segunda forma da gente calcular as correntes de linha numa carga estrela desequilibrada a 3 fios. E aí a gente encerra com esse exemplo para a gente resolver, onde tem uma carga desequilibrada conectada à fonte através de 3 condutores e essa carga está em estrela, né? Eu vou usar aqui o método da tensão de deslocamento do neutro, onde usando essa equação que foi deduzida agora há pouco, alguns slides atrás, a gente aplica sobre as impedâncias e as tensões desse circuito, desse enunciado, encontrando um pouco mais de 57 volts, como está ali, né? Sendo assim, agora é possível aplicar o procedimento mostrado agora há pouco para aplicar a lei de Ohm e calcular as 3 correntes de fase, que nesse caso também são iguais às de linha, né? Para a corrente IA, a tensão de fase é o VAN minúsculo, como está ali, que pode ser encontrada através da subtração da tensão VAN da fonte, VAN maiúsculos, ou EAN, como está ali no desenho, né? Subtraída da tensão do deslocamento de neutro, resultando em 6,32 amperes. Para a corrente IB, a tensão de fase é o VBN minúsculo, feita a subtração do VBN da fonte pelo deslocamento de neutro e dividida pela impedância Z2, onde a gente encontra 14,17. E finalmente, para IC, fazendo o VCN, tensão de fase, dividido por Z3, encontramos aí 8,4 amperes. Ok?
Com isso, a gente termina as cargas desequilibradas. Eu espero que esteja tudo certo. A gente conclui, então, o capítulo 2 com esse vídeo. Na semana que vem, a gente já inicia cálculo e medição de potências, que é o capítulo 3. Sendo que nesse meio do caminho aí temos o nosso encontro síncrono da quinta-feira, onde a gente vai resolver alguns probleminhas, alguns circuitos envolvendo cargas desequilibradas, resolvendo alguns juntos e outros propondo para vocês fazerem, ok? Um abraço e até a próxima.